Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui nesta manhã, são agora 6 horas da manhã e nós estamos aqui para gravar esta palavra, para abençoar o seu dia e para trazer uma reflexão. Palavra essa que nós começamos ontem, mas o Espírito Santo continuou aqui mexendo em nossos corações com esta palavra e vamos dar continuidade, prosseguir aqui nessa... compartilhando com vocês aquilo que o Espírito Santo tem nos revelado e nos incomodado, nos direcionado para esses dias. Ontem nós trabalhamos a palavra que encontramos no livro de João, capítulo 20, e nós lemos dos primeiros versículos de 1 a 6, onde vai estar nos contando, relatando a história de quando Jesus havia sido morto, sepultado. Então Maria vai até o sepulcro, chegando lá a pedra havia sido removida. Ela volta correndo, avisa Pedro, João, o discípulo a quem Jesus amava, conforme está escrito na palavra. E eles correm, a Bíblia diz que eles saem e correm juntos rumo ao sepulcro, chegando porém João primeiro, por ter se distanciado de Pedro. Chegando e espera Pedro, que vem correndo atrás. Chegando Pedro, entra ao sepulcro. E nós trabalhamos aqui ontem esta ideia que nós aprendemos pela palavra do Senhor Jesus, que ainda que você chegue à frente, ainda que você tenha chegado primeiro, mas você espera aqueles que estão vindo. E ainda que você tenha chegado primeiro, você não tem essa ambição de entrar primeiro ou de ir. Mas João ali chegou primeiro, espera Pedro. Pedro chega logo após e Pedro vai à frente e entra ao sepulcro. Trabalhamos essa ideia como a própria palavra do Senhor Jesus. O próprio Jesus disse aos discípulos: obras maiores que as minhas farão. Eu quero ver você passar à frente, eu quero ver você evoluir. E esse tem que ser o nosso desejo como cristão, pois, como falamos ontem, não estamos em uma competição, mas estamos todos correndo juntos no mesmo caminho, no mesmo propósito. Mas por que eu volto nessa palavra se falamos sobre ela ontem? Volto nesta palavra porque nós encontramos aqui nessa palavra algo muito interessante. Nós encontramos dois discípulos que correm com o mesmo propósito, porém um chega antes do outro. Um se distancia, a velocidade daquele é maior que a do outro. Se falássemos isso, se relatássemos isso com a história de Pedro, a história de João, e sem dizer quem chegou primeiro ou como foi que aconteceu, e perguntássemos aqui qual você acha que chegou primeiro ao sepulcro, provavelmente a grande maioria, se não soubéssemos, não conhecêssemos a história, diríamos Pedro. Pedro foi quem chegou primeiro. Pedro era o impulsivo. Pedro era o cara que estava sempre com a sua espada afiada. Pedro era o cara que estava sempre disposto, corria. Pedro é o cara que disse para Jesus, quando sentados à mesa da ceia: eu não deixarei ninguém tocar no Senhor, eu não deixarei que ninguém chegue no Senhor, eu matarei quantos for necessário, eu morrerei pelo Senhor. Pedro era impulsivo. Então a história nos contando, e se não soubéssemos quem havia chegado primeiro, Maria chega, relata para os dois, Pedro já saiu correndo antes de Maria concluir o que havia falado. Mas quando de fato vamos para o texto que mencionamos, nós vimos que os dois saem juntos, correm juntos, porém João se distancia. João corre mais que Pedro. O que será que havia acontecido nesse momento? Será que nesses dias João havia se preparado para uma corrida? Será que nesses dias João estava tão eufórico porque era o discípulo a quem Jesus amava, que ele não pensou duas vezes ao correr, aumentou a sua velocidade, ele quis chegar à frente? Eu acredito que não, queridos. Porque o mesmo Pedro que disse para Jesus sentado à mesa: ninguém tocará no Senhor, eu não deixarei, eu matarei, eu farei, eu impedirei qualquer pessoa que queira tocar no Senhor. Pedro era aquele cara apaixonado pelo Evangelho. Pedro era aquele cara que se converteu, que se apaixonou pelas coisas de Deus, que entregou a sua vida, que mudou o rumo ao qual ele ia, ele abandonou aquela caminhada que ele tinha
E agora ele segue uma nova caminhada com Cristo. E ele é aquele cara intenso, como falamos, ele é aquele cara que não mede esforços, ele é aquele cara que não tem dificuldade alguma para estar nos eventos, para estar envolvido, para fazer a visita, para ir a um hospital, para ir ao presídio, para ir ao asilo, para ir a um orfanato, para falar da palavra de Deus, para estar nos cultos, para cooperar com todos os irmãos, para cooperar com os pastores, com os líderes e com os irmãos. Ele é aquele cara que tem aquela chama inflamada, acesa no coração. Porém, ele é aquele cara que ainda confiava na força do seu braço. Vivia as coisas de Deus, havia mudado completamente o rumo das coisas na sua vida. Mas ele ainda confiava no seu braço. E nós vamos ver aquele mesmo Pedro que, sentado à mesa, disse a Jesus que ninguém tocaria em Jesus. Horas depois, negando a Jesus. Negando a Jesus porque ele ele queria estar vendo, ele queria estar por perto, ele queria ver o que estava acontecendo, mas temeu a própria vida. Jesus disse: ainda antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. 3 vezes. Que loucura é essa, Senhor? Eu jamais negaria, eu jamais desistiria de tudo o que nós estamos vivendo, de tudo o que o Senhor disse que viveríamos, eu jamais abriria a mão. Mas naquela mesma noite, 3 vezes, Pedro nega Jesus. Pedro, aquele cara impulsivo, aquele cara que disse para Jesus que ele amava Jesus mais que todos os outros, aquele cara que disse para Jesus que se todos ali o abandonassem, ele jamais o abandonaria. Ele negou Jesus 3 vezes. E agora nós vimos Maria Madalena relatando a eles que a pedra havia sido removida. Os 2 saem, mas João chega primeiro. O que aconteceu? O que aconteceu da saída da casa até a chegada no sepulcro para que João chegasse primeiro? Pedro correu menos? Pedro estava com pouco fôlego? Ou será que Pedro parou? Pedro parou porque a consciência humana de Pedro pesou? Pedro parou porque ele pensou: eu não sou mais digno, eu não sou mais aquele mesmo cara, eu não sou mais aquele mesmo que não media esforços, eu não sou mais aquele mesmo que amava servir, que amava estar nas coisas de Deus, na casa de Deus, nos eventos, que amava estar junto com os irmãos no culto de oração, que amava estar junto com os irmãos na escola bíblica dominical, que amava, que meu peito inflamava quando os irmãos nos chamavam para sentar junto, para limpar a igreja, para lavar os banheiros, para ficar na portaria. Eu não sou mais aquele mesmo cara, porque eu falhei. Eu fui enfraquecendo e de repente um dia eu voltei a praticar o que eu praticava, voltei a fumar, voltei a beber, voltei para pornografia. Eu não sou mais o mesmo. Então eu não consigo mais correr na mesma velocidade. Eu amo meu Jesus. Amo, o Senhor sabe que eu te amo. Mas eu não posso mais olhar para Ele, eu não tenho mais dignidade de chegar. Eu acredito, queridos, a Bíblia não relata, mas eu acredito que Pedro trava. João se distancia porque Pedro temia que Jesus estivesse ali. E ele teria que olhar na face de Cristo. Mas aqui está a parte interessante da história. Porque Pedro fica para trás. Mas João não hesita em parar para esperar Pedro. João não entra correndo. João
O Pedro ficou para trás. Pedro ficou. Mas o Pedro já foi o cara que batia no peito para dizer que amava mais que nós. Pedro batia no peito para dizer que ele faria pelo Senhor, que ele faria por Jesus. Mas quem chegou primeiro? Quem é que está aqui agora? É por isso que Jesus disse que me amava. Porque Pedro falava demais, mas quem estou aqui sou eu. Não, nada disso aconteceu. Mas nos dias atuais, nos dias que estamos vivendo, quantos Pedros ficaram no caminho? Quantos Pedros que caminharam junto contigo? Quantos Pedros caminharam junto com você? Eu estou falando para você, querido. É para você que eu estou falando. Cadê o Pedro? Que estava sempre do teu lado. Cadê o Pedro que sempre te ligava? Ou cadê o Pedro que sempre te procurava? Quando tu não estava bem? Quando tu não estava legal? Ou quando tu disse que estava fraco, pensando em parar, mas ele estava lá do teu lado dizendo, não, tu não vai parar. Eu tô aqui contigo. Eu tô aqui para orar contigo, para chorar contigo, para correr junto contigo. Cadê ele? O que aconteceu com ele? Nessa manhã eu quero dizer para você, meu querido. Quero dizer para você, meu irmão. Eu acredito aqui, na palavra. Porque nós vamos ver Jesus ressuscitar, Jesus entrar onde os discípulos estão, Shalom, mostrar suas mãos furadas, o seu lado onde foi perfurado. Nós vamos ver na palavra que Jesus entrou, que Jesus abençoou, que foram cheios do Espírito Santo. Jesus sai, desaparece, Tomé não estava, Tomé duvida, Tomé diz com as palavras dele, se eu não tocar nas mãos e não tocar na lateral, eu não acredito. Jesus volta àquela sala, junto onde estão todos reunidos agora com Tomé. Jesus chega naquela sala, diz Shalom, paz sejam convosco. Tomé, vem cá, toca na minha mão, toca aqui do meu lado. Tomé veio, tocou na mão, tocou do lado, chorou, se prostrou, reconheceu o Senhor, e Jesus disse para Tomé, Tomé, tu crê porque vê, porque toca? Bem-aventurados aqueles que não viram, que não tocaram, mas que creram. Nós não vimos, nós não tocamos, mas nós cremos. Tu não viu, tu não tocou, mas tu creu, nós cremos, nós sabemos quem ele é. Mas Jesus não voltou ali para jogar aquilo na cara de Tomé. Jesus não voltou ali para dizer para Tomé assim, Tomé, tu é... Quanto tempo tu andou comigo e olha tudo que tu viveu comigo e agora ainda tu tens dúvida? Não, Jesus não fez isso. Jesus volta naquela mesma sala onde todos estavam reunidos e Jesus entra dizendo, paz seja convosco, mas ele não dirigiu a palavra a ninguém, ele chamou Tomé, porque ele não estava interessado naquela hora em repreender, mas ele estava interessado naquela hora em redefinir. Ele estava interessado naquela hora no destino profético daquele homem que viveu com ele, que ele escolheu, que ele treinou, que ele preparou, que ele amou, que ele cuidou, que ele chorou junto. Ele estava naquele momento interessado em restaurar o destino profético de Tomé. Mas por que tu fugiu da palavra? Eu não fugi da palavra. Porque nós vamos ver que neste momento Jesus faz isso. E Jesus de novo desaparece. Passado alguns dias, os homens estão ali. Pedro decide, olha, eu vou pescar. Eu não aguento mais. Aquela angústia ainda doía. Aquela angústia ainda apertava o coração de Pedro. Porque Jesus havia chegado 2 vezes, mas em nenhuma das vezes Jesus havia sentado com Pedro, conversado com Pedro, pegado Pedro no colo, abraçado Pedro, que estava triste, que estava angustiado. Eu vou pescar. Eu vou voltar. E Pedro volta para o mar. Pedro volta a pescar. Os outros, nós vamos juntos. Foram juntos pescar. Passaram ali a noite e não pegaram nada. Quando estão voltando sem um peixe, sem um lambari no cesto, eles olham para a praia e lá está quem? Jesus. Mas eles não reconheceram. Pescaram alguma coisa? Tem algo para nós comer? E eles disseram nada, não pescamos nada. Jesus disse, joga a rede para a direita. Eles lançam a rede e a pesca extraordinária, 153 grandes peixes. Então João
diz assim, é o mestre. Ele fala para Pedro, é o mestre. A Bíblia diz que os discípulos voltam, Pedro se joga no mar, os discípulos chegam à terra, tem peixe, tem pão, Jesus já estava preparado aquela ceia. E então Jesus pega Pedro. Aqui não está escrito dessa forma. Tudo que eu estou falando está na palavra. Mas o que eu vou falar, eu acredito que Jesus pega Pedro de lado. Todos estão ali, Jesus diz, Pedro, vem cá. Vem aqui comigo. Tu me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Eu acredito que ainda sem olhar nos olhos de Jesus, Pedro diz, sim, Jesus, eu te amo. Jesus diz para ele, apacenta os meus cordeiros. Eu acredito que ele tenha dito, tá bom, Senhor, eu farei. Ei, Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, tu sabes. Apacenta as minhas ovelhas. Tá bom. Ei, Pedro, olha para mim. Olha nos meus olhos, Pedro. Olha para mim. Ei, Pedro, cadê o Pedro? Eu estou vendo só o Simão aqui. Eu não estou vendo Pedro. Pedro, olha nos meus olhos. Pedro olha nos olhos do Senhor e ele diz, Pedro, tu me ama? E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Eu acredito que naquele momento a angústia apertou ainda mais, as lágrimas correram no rosto de Pedro. E eu acredito que Pedro deve ter dito assim, Senhor, eu falhei. Senhor, eu pisei na bola. Eu não consegui. Eu falei que eu jamais te abandonaria, que eu jamais te negaria. Mas eu falhei. Eu errei. Como em toda a minha vida. Eu sempre falhei. Mas uma coisa o Senhor sabe. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Meu querido irmão que está aí do outro lado. Se fosse eu, você, fosse a nossa liderança, diríamos: é verdade, tu falhou. É verdade, tu errou. Tu fez errado. Tu disse pra mim que não quer fazer e tu fez errado. Eu vou te dar mais uma chance. Mas agora, ó, tu vai ficar 6 meses em disciplina, vai ficar 6 meses no banco, tu vai ficar agora sem... Mas eu vou te dar mais uma chance, porque eu sou bom. Quando Pedro diz todas essas coisas para Jesus, Jesus não diz nada além a Pedro, a não ser: apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Continua, volta a fazer o que eu te chamei para fazer. O que Jesus disse para Pedro, lá naquele barco, na primeira vez: vem comigo, porque tu não vai mais pescar peixes, mas eu te farei pescador de homens. Volta a fazer o que eu te chamei para fazer. Porque Pedro, que João, Roberto, Fernando, Marcos, Manuel, você que está me ouvindo aí do outro lado, aquilo que te condena, que te julga, o que tu acha que te torna indigno, já foi perdoado na cruz do Calvário. E a palavra de Jesus para você nessa manhã não é: eu vou te dar mais uma chance, mas a palavra de Jesus para você nessa manhã: não pare de fazer o que eu te chamei para fazer. Porque todos os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. As nossas enfermidades foram levadas naquela cruz. E eu e você, assim como Pedro naquela hora, Jesus não estava interessado em julgar, em condenar ou em rever alguma coisa. A única questão naquele momento que Jesus queria com Pedro era restaurar o destino profético de Pedro. E ele quer restaurar o teu destino profético, que está me assistindo. Mas se o teu destino profético segue na linha, ele quer usar a tua vida, para buscar o Pedro que ficou para trás. Usar a tua vida para não seguir caminhando como tu tens que seguir.
mas seguir caminhando com um olhar fixo em Jesus, mas dar a mão para aqueles que ficaram para trás e puxá-los para perto, porque o destino profético deles precisa ser restaurado. E você é o agente que vai encaminhar essa mensagem, que vai encaminhar esta palavra para aquela pessoa e dizer para ele: ei, não para, ei, não desista, ei, não fique para trás. Porque Jesus nunca desistiu de você. Muito obrigado por ficar comigo nessa palavra. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Shalom, shalom.